Meu nome é Helena. Hoje, enquanto limpava a poeira de um retrato antigo do meu falecido marido, ouvi a voz do meu único filho, Ricardo, saindo do meu próprio celular, que estava sobre a mesinha. A voz dele era clara, fria e cheia de um desprezo que eu nunca tinha percebido antes. Ele dizia para a esposa: "A velha já está senil, Silvia. Com a assinatura que vamos pegar dela amanhã, a casa será nossa antes do fim do ano." Meu coração, que já bateu forte por 81 anos, pareceu parar por um segundo. A casa que construí com minhas próprias mãos, o lugar onde criei este mesmo filho, agora é o prêmio de uma traição silenciosa. Senti um frio que não vinha da janela aberta, mas de dentro da minha alma. O que vocês teriam feito no meu lugar? Me acompanhem até o final e me contem, o que vocês teriam feito no meu lugar? Me digam também de que cidade vocês me escutam. Preciso saber que não estou sozinha. Se quiserem ouvir mais histórias como esta, inscrevam-se no canal. Meu filho instalou pequenas câmeras em cada canto desta casa. "É para sua segurança, mãe", ele disse com aquele sorriso que eu costumava achar tão sincero. Pequenos olhos negros me vigiando da estante, da cozinha, do corredor. Eu me sentia uma prisioneira observada, mas o que eu poderia fazer? Acreditava que eram apenas olhos, sem ouvidos. Mas eles não sabem que meu celular, esse aparelho que minha vizinha me ensinou a usar, não só se conectou ao sistema delas, como também grava. E eu, Helena, gravei tudo. A humilhação é uma ferida que não sangra, mas que dói mais do que qualquer corte. Há meses que sinto isso. Começou com pequenas coisas, disfarçadas de cuidado e preocupação. Primeiro levaram meu cartão do banco para evitar que eu caísse em golpes. Depois, reorganizaram minha cozinha, colocando as panelas que mais uso nas prateleiras mais altas, me fazendo sentir inútil e dependente para cozinhar minha própria comida. Por fim, as câmeras, que transformaram meu lar em uma vitrine da minha solidão. Agora, ouvindo as gravações, entendo que cada um desses atos era um tijolo sendo removido do alicerce da minha dignidade, preparando o terreno para o golpe final, me declarar incapaz e me colocar num asilo. Nas gravações, a voz de Silvia, minha nora, é a mais afiada. É ela quem planeja os detalhes, quem ri ao calcular quanto vão conseguir com a venda dos meus móveis, quem escolhe as palavras mais cruéis para me descrever. Velha esclerosada, um fardo, nosso futuro. Ricardo, meu filho, apenas concorda, com uma voz fraca, como se a ganância da esposa tivesse devorado o pouco de amor que ele ainda sentia por mim. O medo que senti no início, aquele pavor gelado de ficar completamente desamparada, está se transformando em uma calma perigosa. Não se trata apenas da casa ou do dinheiro. Trata-se da promessa que fiz a Manuel no seu leito de morte, de que eu jamais deixaria que alguém tirasse meu lugar neste mundo. Amanhã eles virão com os papéis, virão com sorrisos falsos, um abraço talvez, e uma caneta. Esperam que minha mão, enrugada pelos anos de trabalho e de carinho que dediquei a eles, assine o fim da minha própria vida, da minha autonomia. Eles acham que sou apenas uma velhinha frágil, confusa e fácil de manipular, uma sombra do que já fui. Mas a mulher que construiu esta casa tijolo por tijolo ainda está aqui, dentro de mim. E ela não vai cair sem lutar. Eles pensam que o jogo está ganho, mas mal sabem que a partida está apenas começando. Fecho os olhos e ainda sinto o cheiro de cimento fresco e terra molhada de 1980, aqui mesmo neste bairro de São Paulo que na época era quase só mato. Manuel chegava do trabalho e, em vez de descansar, pegava o carrinho de mão. Eu misturava a massa, com as mãos que hoje tremem, mas que na época eram firmes e cheias de calos. Cada tijolo desta casa foi assentado por nós dois, sob o sol forte, com a esperança de dar um futuro seguro para o nosso Ricardo, que corria por aqui, com os pés sujos de barro. Esta casa não é só parede e telhado. Ela tem o suor do meu falecido marido, tem as minhas noites mal dormidas, tem o eco das risadas do meu filho quando ele ainda era só meu. Ela é o cofre da minha vida, e agora eles querem a chave. Antes de ser mãe e dona de casa, eu era costureira. Uma das boas. Trabalhava com tecidos finos, vestidos de festa que eu jamais poderia usar. O zumbido da minha máquina de costura era a trilha sonora da minha juventude. A promessa de um pequeno ateliê que eu sonhava em abrir um dia. Eu guardava cada centavo, imaginando a plaquinha na porta. Helena Vargas, alta costura. Era um sonho pequeno, mas era meu. Eu tinha um caderno onde desenhava os modelos. Um futuro de linhas, agulhas e independência.
Um futuro que eu abri mão sem pensar 2 vezes quando chegou a hora, porque os sonhos de uma mãe muitas vezes se transformam, e o meu se transformou no diploma do meu filho. Lembro-me do dia em que vendi minhas máquinas em 1995. Ricardo tinha passado na faculdade, um orgulho que não cabia em mim, mas as mensalidades eram um peso que não podíamos carregar. Um homem de bigode, dono de uma confecção, veio buscá-las. Ele não entendeu por que meus olhos se encheram de lágrimas ao ver aquelas peças de ferro, minhas companheiras, sendo levadas numa caminhonete. Ricardo me abraçou forte e disse: "Um dia eu te compro tudo de novo, mãe, em dobro." Ele se formou, virou um homem importante, mas as máquinas nunca voltaram. E aquele abraço, que um dia me pareceu tão sincero, hoje me queima a pele, como uma promessa falsa. Anos depois, quando ele se casou com Sílvia, a história se repetiu. Eles queriam um apartamento, um lugar para começar a vida deles. Manuel já estava doente, e nossas economias eram para nossa velhice, para os remédios, para uma emergência. Mas como dizer não a um filho? Peguei o extrato da poupança, o dinheiro de uma vida inteira de trabalho duro, e entreguei a eles, para a entrada do imóvel. Sílvia me beijou o rosto e disse que eu era a melhor sogra do mundo. Eu acreditei. Vi naquilo um investimento de amor, a certeza de que eu teria uma família para me amparar quando eu mais precisasse. Mal sabia eu que estava apenas financiando a minha própria solidão. E o amparo veio, mas na forma de mais trabalho. Durante 5 longos anos cuidei dos meus netos, Léo e Luna, para que Sílvia pudesse se dedicar à carreira e ser promovida. Minha casa virou creche. Minha rotina era a rotina deles, levar e buscar na escola, fazer o almoço, ajudar com a lição. Minhas costas doíam, minhas pernas inchavam, mas o sorriso deles era meu pagamento. Eu não reclamei um dia sequer, era minha alegria, meu propósito. Hoje, eles mal me visitam. Os pais dizem que a vovó está muito frágil e esquecida, uma desculpa para afastá-los de mim, para que não vejam o que estão fazendo com a mulher que lhes deu tudo. Agora, sentada na poltrona que Manuel tanto gostava, folhei um álbum de fotos antigo. Aqui estamos nós, jovens e sujos de argamassa, erguendo a primeira parede. Aqui está Ricardo, com a beca de formatura, o sorriso pago com o meu sonho desfeito. E aqui Léo e Luna pequenos dormindo no meu colo. Cada objeto nesta sala guarda uma lembrança desses sacrifícios. O prato fundo onde eu servia a sopa preferida deles, as chaves do meu carro que entreguei sem discutir, a própria luz que entra pela janela. Tudo isso testemunhou meu amor incondicional, e agora testemunha esta traição silenciosa e cruel. Guardo o álbum de fotos e meus dedos instintivamente deslizam para a moldura de um quadro na parede. Atrás dele, escondido na alvenaria que eu mesma ajudei a levantar, há um pequeno cofre. Dentro não há joias nem dinheiro, apenas um documento amarelado pelo tempo, a escritura desta casa, no meu nome. Lembro das palavras de Manuel quando aguardamos ali. Helena, este papel é a prova de que nosso suor valeu a pena. É a nossa fortaleza. Não deixe que ninguém nunca tire isso de você. A voz dele ecoa na minha cabeça não como uma memória triste, mas como uma ordem. Eles podem ter me tirado tudo, mas se esqueceram da fortaleza. A traição não chegou como uma tempestade, mas como uma garoa fina e persistente, que molha a gente aos poucos até encharcar a alma. Começou na mesa de jantar. A minha cadeira, na cabeceira, onde Manuel sempre fez questão que eu me sentasse, de repente virou um lugar qualquer. Ricardo e Sílvia sentavam-se um de frente para o outro, conversando sobre o trabalho, sobre as contas, sobre os planos para o fim de semana, e eu ficava ali, no meio, como um vaso de flores antigo, que já não combina com a decoração. Eles não me ignoravam de propósito, não de um jeito que eu pudesse reclamar. Apenas falavam por cima de mim, respondiam minhas perguntas com monossílabos, e o pior de tudo, às vezes se referiam a mim na terceira pessoa, como se eu não estivesse ali. A mamãe comeu pouco hoje, dizia Ricardo para a esposa, e eu com o garfo na mão, sentia um nó na garganta que me impedia de engolir. Sílvia era a maestrina dessa orquestra silenciosa de desprezo. Ela fazia tudo com um sorriso, disfarçando o controle com cuidado. Um dia, cheguei na sala e todos os móveis estavam trocados de lugar.
A minha poltrona, aquela que tem o formato certinho das minhas costas, foi parar num canto escuro, perto da janela. É para modernizar o ambiente, sogrinha, deixar mais leve, ela disse passando a mão no meu ombro. Leve para quem? Eu me sentia uma estranha na minha própria casa, tropeçando em tapetes que não estavam ali antes, procurando por objetos que haviam sumido. Cada mudança era uma pequena demarcação de território, um aviso sutil de que aquele espaço já não me pertencia por completo. Ela não estava arrumando a casa, estava me apagando dela, pouco a pouco, enfeite por enfeite. O controle sobre o meu dinheiro também foi se apertando. No começo, Ricardo apenas pagava as contas grandes pela internet. Depois, passou a questionar meus pequenos gastos. Outro dia, Silvia achou na minha bolsa um recibo da lojinha de armarinhos da Rua Augusta, onde comprei lã para tricotar um casaquinho para a Luna. Ela pegou o papel com a ponta dos dedos como se fosse algo sujo, e disse com aquela voz doce e venenosa: Sogrinha, não precisava gastar com isso. Se a senhora quisesse lã, era só pedir pra gente. Estamos tentando economizar, lembra? Economizar o meu dinheiro, a minha aposentadoria, que eu ralei a vida inteira para ter. Senti uma vergonha tão grande, que não soube o que responder. Apenas assenti com a cabeça, como uma criança que levou uma bronca por ter comprado um doce escondido. Aos poucos eles foram me isolando. Minhas amigas, as poucas que ainda tenho, ligavam no telefone fixo. Se Silvia estivesse por perto, era sempre ela quem atendia. Alô? Ah, oi, dona Elvira. A mamãe está descansando agora, ela teve um dia cansativo. Eu dou o recado, pode deixar. E o recado nunca chegava. Ou então, quando eu estava no telefone, ela aparecia na sala com um copo de suco, ficava parada me olhando, esperando eu desligar, como se minha conversa fosse um incômodo, um barulho desnecessário na paz da casa. Comecei a evitar falar ao telefone quando eles estavam aqui. O silêncio se tornou meu cúmplice e meu carcereiro, a única companhia que eles não podiam controlar. O golpe mais doído foi o afastamento dos meus netos. Léo e Luna eram a alegria desta casa. As visitas, que antes eram longas e cheias de bagunça boa, foram se tornando raras e cronometradas. Eles chegavam, me davam um beijo rápido e ficavam no celular, enquanto Ricardo e Silvia me vigiavam de canto de olho. Se eu tentava puxar conversa, contar uma história, Silvia logo interrompia. Crianças, não cansem a vovó, ela fica muito agitada e depois não consegue dormir. Eu via nos olhos do Léo a vontade de me contar sobre a escola, mas ele era só um menino, obediente aos pais. A última vez que vieram, ouvi Luna perguntar baixinho ao pai: por que a gente não pode mais dormir na casa da vovó? A resposta dele foi uma facada. Porque a vovó está muito esquecida, filha, é perigoso. É uma solidão que gela os ossos, mesmo com o sol entrando pela janela. Uma sensação de ser um fantasma na própria vida, uma sombra que ninguém mais enxerga de verdade. Eles me veem, mas não me veem. Olham para mim e só enxergam um problema a ser administrado, um fardo a ser carregado até o destino final que eles planejaram. Me digam também de que cidade vocês me escutam. Preciso saber que não estou sozinha nessa sensação. Saber que em algum outro lugar do mundo existe alguém que entende o que é ser apagada em vida por aqueles a quem você mais amou. Ontem, a humilhação ganhou um novo contorno. Eu guardo as chaves da porta dos fundos, que dá para o meu pequeno quintal, num preguinho ao lado da geladeira desde que construímos esta casa. Sempre estiveram ali. Ontem, elas sumiram. Procurei por toda parte, com o coração já apertado. Ricardo me ajudou a procurar com uma paciência falsa, e no final disse balançando a cabeça: viu, mãe, a senhora está mesmo esquecendo onde põe as coisas. É melhor a gente ficar com uma cópia, por segurança. Horas depois encontrei as chaves dentro de um pote de açúcar no armário de cima, um lugar onde eu jamais as colocaria. Não foi um esquecimento meu. Foi um teste. Um jeito cruel de me fazer duvidar da minha própria sanidade, de me convencer de que eu realmente preciso deles para tudo. Hoje pela manhã, a guerra silenciosa escalou mais um degrau. Ao entrar na cozinha para fazer meu café, encontrei um bilhete preso na porta da geladeira, com um daqueles ímãs de pizza. A letra era de Silvia, redonda e caprichada. Não era um bilhete de bom dia. Era uma ordem, escrita com a frieza de um memorando de escritório.
Dizia sogrinha, a partir de hoje, por favor, não use mais o fogão quando estiver sozinha. É muito perigoso. Deixamos comida pronta para a senhora esquentar no micro-ondas. Com amor, Silvia. O meu fogão, onde cozinhei por 50 anos, onde preparei cada prato favorito do meu filho. Agora, ele estava proibido para mim. Ali, parada, lendo aquele bilhete, eu entendi. Eles não estavam mais me cercando. Eles já tinham invadido a fortaleza. Eles chegaram na manhã seguinte, pontualmente às 9, como se fossem executivos para uma reunião importante. Ricardo trazia uma caixa de pães doces da padaria chique do bairro, e Silvia carregava um buquê de flores, daquelas que não têm cheiro, mas que são bonitas de longe. O sorriso dela era tão largo que não cabia no rosto, uma máscara de bondade que já não me enganava. Bom dia, sogrinha! Dormiu bem? Ela perguntou, colocando as flores num vaso e já ajeitando a toalha da mesa, como se a casa já fosse dela. Ricardo evitou meu olhar. Ele se ocupou em fatiar o pão, com as mãos um pouco trêmulas, o filho culpado que não tem coragem de encarar a própria traição. O ar da cozinha ficou pesado, denso com o que não era dito. Depois do café da manhã forçado, cheio de perguntas sobre a minha saúde e de elogios falsos sobre como eu parecia bem, Silvia limpou a garganta. Foi o sinal. Ela puxou da bolsa uma pasta de plástico preta e a colocou sobre a mesa com um ruído seco. Sogrinha, a gente precisa conversar sobre uma coisinha, para facilitar a sua vida, ela começou, com aquela voz mansa que ela usava para me dar ordens. Ricardo finalmente me olhou, mas era um olhar de súplica, como se pedisse para eu não dificultar as coisas. De dentro da pasta, ela tirou algumas folhas de papel, já com os espaços marcados para uma assinatura. O cheiro de papel novo, de cartório, me deu um calafrio. Era o cheiro do golpe, da armadilha se fechando. Ela me explicou o que era o documento, tratando-me como uma criança que não sabe ler. Falou em burocracia, em facilitar a compra dos remédios, em resolver as coisas do banco sem que a senhora precise sair de casa, palavras doces para um veneno amargo. Meus olhos correram pelas folhas. Eu não sou advogada, mas sei ler o que está escrito bem grande, no topo da primeira página, procuração de plenos poderes. Plenos poderes. Uma frase que significava o fim da minha autonomia, a entrega da chave da minha vida para as mãos deles. Ali, naquela folha, estava a sentença que eles tinham planejado para mim, a transferência de tudo que eu era para o controle deles. Ricardo empurrou os papéis para mais perto de mim, junto com uma caneta. É só assinar aqui, mãe. É para o seu bem, para a gente poder cuidar de tudo para a senhora, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Silvia pegou a minha mão e tentou colocar a caneta entre os meus dedos. O toque dela era frio, como o de uma serpente. Senti o plástico da caneta contra a minha pele enrugada, e por um instante, o mundo pareceu parar. Ali estava a minha assinatura, a mesma que usei para assinar o contrato de compra deste terreno, para registrar o nascimento do meu filho, para me despedir do meu Manuel no hospital. Agora, eles queriam que eu a usasse para me apagar. Mas a mulher que sobreviveu a tantas coisas não ia se entregar assim. No momento em que meus dedos tocaram a caneta, deixei minha mão tremer de verdade, mas não de fraqueza. Fechei os olhos com força e levei a outra mão à testa. Ai, minha cabeça, murmurei, deixando meu corpo pender um pouco para o lado na cadeira. A vista ficou turva de repente. Não estou enxergando direito as letras. A caneta escorregou dos meus dedos e rolou pela mesa, fazendo um pequeno barulho que, para mim, soou como um tiro de largada. Era a minha vez de jogar. Usei a velhice que eles tanto desprezavam como meu escudo. A reação deles foi imediata e reveladora. O sorriso de Silvia murchou, transformando-se numa linha dura de pura frustração. Mas sogrinha, é só o seu nome, ela começou a dizer impaciente, mas Ricardo a interrompeu. Deixa, Silvia. A mamãe não está se sentindo bem, ele disse, mais preocupado com o fracasso do plano do que com a minha saúde. Eles se entreolharam, uma conversa silenciosa cheia de raiva. Silvia recolheu a caneta e arrumou os papéis. Tudo bem, Helena, a gente deixa os papéis aqui. A senhora assina quando se sentir melhor. Mas não demore, por favor. É importante, ela disse, o tom já sem nenhuma doçura. A ameaça estava clara. Eles foram embora logo depois,
deixando para trás o cheiro das flores sem vida e a procuração sobre a minha mesa de jantar. A casa ficou em silêncio, mas a minha mente estava barulhenta. Eu olhava para aquele monte de papel, a prova física da crueldade deles. O medo que eu sentia tinha se transformado em uma pedra de gelo no meu peito, uma calma fria e perigosa. Eu não era mais a velhinha assustada. Eu era uma mulher que tinha acabado de olhar para o abismo e decidido não pular. Peguei a procuração, dobrei-a com cuidado e a guardei na minha bolsa. Ela não era mais uma sentença, era uma prova. Não esperei nem 5 minutos. Fui até o telefone, o mesmo aparelho que eles usavam para me controlar, e disquei o número que Sofia, minha vizinha, tinha me ensinado a salvar na discagem rápida. Meus dedos não tremeram. A voz jovem e gentil atendeu no segundo toque. Alô? Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões com uma força que eu não sentia há anos. Sofia, sou eu, a Helena, eu disse, e minha voz saiu firme, clara, como o aço da minha velha máquina de costura. Eu preciso da sua ajuda. E tem que ser hoje. A guerra silenciosa tinha acabado. A minha luta, a luta pela minha dignidade, estava apenas começando. Sofia chegou em menos de 10 minutos, com o rosto preocupado e os cabelos presos num coque apressado. Ela não me abraçou com pena, mas segurou minhas mãos com uma firmeza que me transmitiu força. Eu a levei para a cozinha, o cenário do meu quase fim, e coloquei sobre a mesa a procuração que eles haviam deixado. Contei tudo, sem chorar, com uma voz que eu mesma não reconhecia, uma voz que não tremia. Mostrei a ela o celular, expliquei sobre as câmeras e as conversas que eu tinha gravado. Ela ouviu tudo em silêncio, os olhos escuros faiscando de uma indignação que era por mim, por nós duas. Quando terminei de falar, ela não disse coitadinha de você. Ela disse com os dentes cerrados, Dona Helena, nós vamos acabar com isso. E pela primeira vez em meses, eu acreditei que era possível. Ela pegou o meu celular com a agilidade da sua juventude e começou a trabalhar. Explicou que muitas dessas câmeras baratas, que pessoas como meu filho instalam sem ler o manual, vêm com o áudio ativado por padrão. Ele nem deve ter se dado ao trabalho de desativar. Em poucos minutos, Sofia encontrou o modelo na internet e confirmou. Depois, com um cabinho que tirou da mochila, transferiu todas as gravações para um pequeno pendrive, um objeto minúsculo que agora guardava o peso da minha liberdade. Vamos fazer uma cópia na nuvem também, para garantir, ela disse, usando palavras que eu mal entendia, mas cujo significado era claro. Minhas provas estavam seguras, longe das mãos deles, prontas para serem usadas. O som da traição deles, antes um fantasma no ar, agora era algo concreto, palpável, uma arma. Foi então que me lembrei de algo que Ricardo não sabia, um pequeno segredo que guardei por pura prudência. Quando ele insistiu em vender meu carro dizendo que o dinheiro iria para minha conta, eu concordei. Mas antes de entregar o valor total a ele, desviei uma parte R$10.000 e abri uma nova caderneta de poupança num banco diferente, no centro da cidade. Fiz isso pensando numa emergência, numa necessidade dos netos, ou talvez no fundo por um instinto de que eu precisava ter algo que fosse só meu, intocável. Eu tenho dinheiro, Sofia, eu disse, e vi o alívio no rosto dela. Aquele dinheiro, economizado da venda de um bem que também me tiraram, era o que me permitiria pagar por minha própria justiça, sem dever um centavo a ninguém. Sofia não perdeu tempo. Disse que conhecia uma advogada, a doutora Almeida, uma mulher que se especializou justamente em direito do idoso, em casos de abuso familiar e financeiro. Ela é uma leoa, Dona Helena. Se tem alguém que pode nos ajudar é ela, Sofia me garantiu. Pegou o telefone e ligou. Eu ouvia de longe a conversa, a voz de Sofia explicando o caso de forma resumida, mas precisa. Ela falava de abuso de vulnerável, coação psicológica, retenção de bens. Ouvir a minha dor ser traduzida naquela linguagem séria, legal, me deu um novo tipo de força. Não era mais só o lamento de uma velha senhora abandonada. Era um crime, com nome e com lei para puni-lo. A vergonha que eu sentia estava se transformando em determinação. A doutora Almeida quis falar comigo. A voz dela no telefone era calma, mas firme. Não tinha um pingo de pena, e sim um profissionalismo que me acalmou na hora. Ela me fez algumas perguntas diretas, se a casa estava no meu nome,
se eu tinha provas do que eles diziam, se eu me sentia segura. Respondi a tudo com a verdade. Ela marcou uma reunião para o dia seguinte bem cedo. Mas não na sua casa, Dona Helena. E nem no meu escritório. Venham até a casa da Sofia. Precisamos de discrição total por enquanto. Ela instruiu. Desliguei o telefone sentindo um peso sair das minhas costas. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha uma aliada jovem e inteligente. E agora, uma leoa para lutar por mim. Enquanto Sofia terminava de organizar os arquivos no computador dela, eu fui até a sala. Parei em frente ao retrato de Manuel, aquele mesmo onde a câmera estava escondida. Com as mãos firmes, tirei o quadro da parede. Ali, atrás dele, numa pequena cavidade que só nós dois sabíamos que existia, estava o cofre. Girei os números da combinação, uma data que só tinha significado para nós dois, e a portinha de metal se abriu com um clique suave. Lá dentro, envolta num plástico para proteger da umidade, estava a escritura original da casa. O papel amarelado, com a caligrafia elegante do tabelião de 1980, era a prova material de que cada tijolo daquele lugar me pertencia. Peguei o documento e o abracei contra o peito. Era a minha fortaleza. Na manhã seguinte, na cozinha de Sofia, enquanto o cheiro de café fresco enchia o ar, conheci a doutora Almeida. Era uma mulher de uns 40 anos, com um olhar direto que parecia enxergar a alma da gente. Ela me cumprimentou com um aperto de mão firme e me pediu para contar tudo, desde o começo, sem pressa. Eu falei por quase 1 hora. Falei das máquinas de costura, do dinheiro do apartamento, dos netos que eu criei, das chaves escondidas, do bilhete na geladeira. Ela ouviu tudo sem me interromper uma única vez, apenas fazendo anotações num caderno. Quando terminei, o silêncio que ficou na sala não era de constrangimento, mas de respeito. Ela olhou para mim e disse: Dona Helena, a senhora não é uma vítima. A senhora é uma sobrevivente. E agora, vamos garantir que a senhora volte a ser a dona da sua vida. Ela pegou o pendrive que Sofia havia preparado e o conectou em seu laptop. Colocou fones de ouvido e por alguns minutos, seu rosto ficou sério enquanto ouvia os planos do meu filho e da minha nora. Depois, ela examinou a escritura da casa e a procuração que eles queriam que eu assinasse. Cada documento que ela olhava parecia fortalecer sua convicção. Eles foram amadores, Dona Helena, ela disse tirando os fones. A ganância os deixou descuidados. As gravações, feitas dentro da sua própria casa, são provas irrefutáveis. E esta procuração, isto é a confissão deles por escrito. Ela me explicou que não precisaríamos de um processo longo e doloroso, pelo menos não no começo. Havia uma forma mais rápida, mais silenciosa e, segundo ela, muito mais impactante. A estratégia era simples e brilhante. A doutora Almeida iria redigir uma notificação extrajudicial. Um documento oficial, entregue por um oficial de justiça, que proibiria Ricardo e Silvia de administrar minhas finanças, exigiria a devolução imediata do meu cartão do banco e de todos os meus documentos, e os informaria de que qualquer tentativa de me coagir, ou de entrar na minha casa sem a minha permissão expressa, resultaria numa ação criminal imediata, usando as gravações como prova principal. Não era uma briga, era um xeque-mate. Era a lei falando por mim, com uma voz que eles não poderiam ignorar ou manipular. Era a dignidade transformada em um documento legal. Doutor Almeida se virou para mim, o plano já traçado em sua mente. Amanhã, quando eles voltarem para pressionar a senhora a assinar a procuração, nós estaremos prontas. O oficial de justiça vai chegar exatamente às 10 da manhã. A única coisa que a senhora precisa fazer é abrir a porta para ele, ela disse, com um meio sorriso. E então, ela me deu a última e mais importante instrução, a chave para virar o jogo de vez, usando a própria armadilha deles contra eles mesmos. E, Dona Helena, por favor, troque a fechadura da sua casa hoje mesmo. Eu já chamei um chaveiro de confiança. Ele estará aí, em 1 hora. A sensação de poder que senti naquele momento foi indescritível. A chave da minha casa, da minha vida, estava voltando para minha mão. O chaveiro era um homem de poucas palavras e mãos ágeis. Em menos de meia hora, o miolo da fechadura antiga que rangia como um osso cansado estava em sua mão, e um novo de metal brilhante foi instalado em seu lugar. O som da furadeira foi, para mim, uma música de libertação. Ele me entregou 3 chaves novas, pequenas e prateadas, que pareciam pesar 1 tonelada na palma da minha mão.
Agradeci e paguei com uma nota que eu guardava num livro antigo e fechei a porta. Girei a chave nova na fechadura, o clique foi seco, firme e definitivo. Pela primeira vez em meses, eu estava do lado de dentro da minha casa. E eles estavam do lado de fora. Olhei para a câmera piscando no canto da sala e, em vez de medo, senti uma espécie de pena. O olho que me vigiava agora era cego para o que realmente importava. A fortaleza tinha um novo portão, e a guardiã estava de volta ao seu posto, em silêncio. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, com uma determinação que não sentia há décadas. Vesti meu melhor vestido, um de domingo, e prendi o cabelo num coque firme. Com a minha bolsa a tiracolo, contendo a escritura, meus documentos e a coragem recém-descoberta, saí de casa. Peguei o ônibus para o centro, o mesmo trajeto que fazia nos tempos em que ia comprar tecidos, na rua 25 de março. A agência do banco estava lotada, um formigueiro de gente com problemas e pressa. Senti um frio na barriga, uma dúvida momentânea. E se eu não conseguisse? E se Ricardo aparecesse? Respirei fundo, segurando a alça da bolsa com força. Eu não tinha chegado até aqui para fraquejar na frente de um balcão de mármore frio. Eu era Helena Vargas, a mulher que misturou cimento de saia e avental. Eu conseguiria. A espera na fila pareceu durar uma vida inteira. Quando finalmente chegou a minha vez, fui atendida por um rapaz que não devia ter a idade do meu neto Léo. Ele me olhou com uma mistura de pressa e condescendência, o tipo de olhar que eu já estava acostumada a receber. Expliquei o que queria: cancelar meu cartão atual, bloquear o acesso de terceiros à minha conta e transferir todo o saldo para uma nova conta, só minha. Ele franziu a testa. Mas, senhora, seu filho é o segundo titular. Para fazer isso, ele precisa estar presente e assinar também. É o procedimento padrão. Senti o chão se abrir sob meus pés por um segundo. A burocracia, o sistema, tudo parecia estar do lado deles. O rapaz já estava pronto para chamar o próximo da fila, certo de que eu era apenas mais uma velhinha confusa. Mas a doutora Almeida tinha me preparado para isso. Não, meu jovem, eu disse, com uma voz tão calma e firme que até eu me surpreendi. Meu filho não é o segundo titular, ele tem uma autorização de movimentação, o que é bem diferente. E eu, a titular desta conta, estou aqui para revogar essa autorização, como é meu direito. Tirei da bolsa uma cópia do contrato de abertura da conta, que a advogada tinha conseguido para mim, com o parágrafo relevante marcado com um grifo amarelo. O rapaz pegou o papel, leu e seu rosto mudou. A condescendência sumiu, dando lugar a uma surpresa profissional. Ele chamou o gerente. Em 20 minutos meu dinheiro estava seguro, numa conta nova, com um cartão novo que chegaria pelo correio. Aquele pequeno pedaço de plástico, o símbolo do controle dele sobre mim agora não passava de um inútil. Voltei para casa sentindo-me 10 quilos mais leve. O ar da tarde parecia mais fresco. As cores da rua mais vivas. Guardei os documentos do banco na mesma gaveta onde guardo minhas linhas e agulhas, um lugar que é só meu. Sentei-me na minha poltrona, a que Silvia havia empurrado para o canto, e a arrastei de volta para o seu devido lugar, no centro da sala, de frente para a janela. A casa estava em silêncio, um silêncio que agora era meu, não imposto por eles. Olhei para o telefone fixo, esperando que ele tocasse a qualquer momento. A primeira parte do plano estava concluída, a muralha financeira estava erguida. Agora, faltava a batalha final, a que seria travada não com dinheiro, mas com a verdade. Eles achavam que me tinham encurralada, que o jogo estava ganho. Mal sabiam que cada palavra de desprezo que gravaram era um tijolo a mais na minha muralha. Fiquem comigo, porque a reviravolta que está por vir é algo que nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginei ser capaz de fazer. A justiça pode até tardar e vir em passos lentos como os meus, mas quando ela chega, não há porta que a segure. E a minha estava prestes a bater. Liguei para a doutora Almeida do celular de Sofia, como combinado, para não usar minhas linhas. Relatei o sucesso no banco. Sua voz era de uma calma contagiante. Perfeito, dona Helena. Exatamente como planejamos. Agora, a senhora descansa. Se eles ligarem, seja breve, diga que não está se sentindo muito bem, que prefere conversar pessoalmente amanhã. Não dê nenhuma pista. O oficial de justiça chegará amanhã às 10 em ponto. Deixe que a lei fale primeiro. Desliguei o telefone com o coração mais tranquilo. Eu não estava sozinha.
Havia um plano e ele estava funcionando peça por peça, como uma costura bem feita. Não demorou muito. Por volta das 7 da noite, o telefone fixo tocou. O identificador de chamadas mostrava o nome de Ricardo. Meu coração deu um pulo, mas respirei fundo antes de atender. Alô, eu disse, tentando colocar um tom de cansaço na voz. Oi, mãe? Tudo bem? A senhora saiu hoje? Não te vi pelas câmeras, ele perguntou, a voz falsamente casual. Senti um arrepio. Ele estava me vigiando o tempo todo. Fui caminhar um pouco, meu filho. O médico disse que é bom. Mas voltei cansada a mentir, e a mentira não pesou na minha consciência. Ah, sim. Bom, só liguei para lembrar que amanhã passamos aí cedo para resolver aqueles papéis, tá bem? Está bem, Ricardo, respondi, e desliguei antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Minutos depois, meu celular, o que ele me deu, vibrou com uma mensagem de texto. A tela acendeu com as palavras dele. Mãe, não esqueça de assinar os papéis amanhã. É importante. Silvia e eu passaremos aí às 9 horas. A mudança de horário 1 hora antes da chegada do oficial de justiça era um claro sinal de impaciência, de pressão. Eles queriam resolver aquilo logo. Guardei o celular. Aquela mensagem com aquela ordem disfarçada de lembrete era mais uma prova. Eles estavam apertando o nó da forca, sem saber que a corda já estava no pescoço deles. A noite caiu e eu preparei um chá. Sentei-me na minha poltrona, olhando a rua se acalmar pela janela. A casa estava em paz. De repente, meu celular vibrou de novo. E de novo, 2 chamadas perdidas de Ricardo. Ignorei. Em seguida, uma mensagem de Silvia. A curiosidade foi mais forte. Abri. A mensagem era curta e direta, sem os falsos carinhos de sempre. Helena, aconteceu alguma coisa com o seu cartão? Tentei usar para o supermercado e não passou. Li e reli a frase. O primeiro tijolo do império deles tinha caído. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em muitos meses, brotou no meu rosto. O silêncio que se seguiu àquela mensagem foi o som mais alto e mais bonito que eu já ouvi na vida. Era o som do começo do meu fim para eles. Pontualmente às 9 da manhã, ouvi o som da chave deles na fechadura. 1, 2, 3 giros em falso, um barulho metálico e frustrado, seguido de um silêncio pesado. Depois, batidas na porta, primeiro contidas, depois impacientes. Respirei fundo, ajeitei meu vestido e caminhei sem pressa. Eu abri a porta. A cara de Silvia era uma máscara de raiva mal disfarçada. Ricardo não me olhava nos olhos, parecia envergonhado, pequeno. A senhora trocou a fechadura? Silvia perguntou, a voz afiada como uma faca, empurrando a porta para entrar sem ser convidada. Eles não traziam flores nem pães doces desta vez, traziam apenas a urgência da ganância. Eles entraram na minha sala, como se fossem donos do lugar. Silvia jogou a bolsa no sofá e foi direto ao ponto. O que aconteceu com o cartão, Helena? E que história é essa de trocar a fechadura sem nos avisar? Ricardo finalmente falou, tentando parecer razoável. Mãe, a gente ficou preocupado. A senhora não atendeu o telefone ontem à noite. Preocupados com o dinheiro, não comigo. Ele colocou a pasta preta sobre a mesa de centro, a mesma de antes. Vamos resolver isso agora, é só assinar. Depois a gente conversa sobre o resto. A ameaça era clara. A paciência deles tinha acabado. Eles não estavam mais pedindo, estavam mandando. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu permaneci em pé, em silêncio, apenas observando. Deixei que a arrogância deles preenchesse todo o espaço da sala. Silvia abriu a pasta e empurrou a procuração na minha direção, com a caneta já posicionada sobre a linha da assinatura. Anda, sogrinha, não temos o dia todo. Nesse exato momento, a campainha tocou. Um som claro, firme, que cortou a tensão como uma lâmina. Os dois se viraram para a porta, surpresos. Ninguém nunca me visitava àquela hora da manhã. O rosto de Silvia se contorceu numa interrogação irritada. Eu, por outro lado, senti um alívio tão grande que minhas pernas quase fraquejaram. O exército de uma mulher só tinha acabado de chegar, pontualmente às 10 horas. Caminhei lentamente até a porta sob o olhar desconfiado deles. Abri. Era um homem de camisa social clara e calça escura, com uma pasta de couro na mão.
Ele não sorriu. Seu rosto era sério, profissional. Bom dia. A senhora Helena Vargas? Eu assenti com a cabeça. Eu sou um oficial de justiça. Ele disse, em voz alta o suficiente para que os dois na sala ouvissem com clareza. Eu preciso entregar uma notificação para Ricardo Vargas e Silvia Mendes. Eles se encontram? A palavra justiça ecoou na minha sala. Vi pelo canto do olho Ricardo se levantar do sofá, o rosto pálido, a confusão se transformando em medo. Silvia ficou paralisada, a boca entreaberta. O jogo tinha virado de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. O oficial entrou, pediu os documentos de identidade deles para confirmar os nomes, e em seguida tirou de sua pasta um envelope grande pardo. Esta é uma notificação extrajudicial. Peço que assinem o comprovante de recebimento. A mão de Ricardo tremia tanto que ele mal conseguiu segurar a caneta que o oficial lhe ofereceu. A mesma caneta que, minutos antes, ele queria me forçar a usar para assinar o fim da minha vida, agora selava o início das consequências para a vida dele. Silvia assinou em seguida com um gesto rápido e raivoso, como se pudesse rasgar o papel com a força da sua assinatura. O oficial pegou o comprovante, desejou um bom dia formal, e se retirou, fechando a porta atrás de si com um clique suave. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Os dois olhavam para o envelope como se fosse uma bomba. Foi Silvia quem o rasgou com os dedos impacientes. Seus olhos correram pelas linhas do documento. Eu vi o entendimento chegar ao seu rosto em ondas. Primeiro a confusão, depois a incredulidade e, por fim, o puro pânico. Eu sabia de cor as palavras que ela estava lendo. Devolução imediata de todos os cartões bancários e documentos. Proibição de administrar ou movimentar quaisquer bens. Abuso psicológico e financeiro de vulnerável. E então, a frase final, a que a doutora Almeida fez questão de colocar em negrito, ponto sob pena de ação criminal imediata, com base nas gravações de áudio em anexo. O papel tremeu nas mãos de Silvia. Ela olhou para o meu celular sobre a mesinha, depois para a câmera no retrato de Manuel, e seu rosto desmoronou. A máscara de superioridade caiu, revelando uma mulher assustada e derrotada. Ricardo sentou-se no sofá com um baque surdo, a cabeça entre as mãos, incapaz de me encarar. Eles não disseram uma palavra. Não havia o que dizer. Todas as palavras cruéis, todos os planos sussurrados, estavam ali, prontos para serem ouvidos por um juiz. Eu tinha escolhido a lei, não a vingança. O que vocês teriam feito no meu lugar? Deixem a opinião de vocês nos comentários, eu preciso saber se fiz a coisa certa. Finalmente, levantei a mão e apontei para a porta. Minha voz saiu firme, sem ódio, apenas com a força de quem retomou o que é seu. Deixem a minha chave sobre a mesa e saiam da minha casa. Agora. Silvia me lançou um olhar que era uma mistura de ódio e medo, mas não ousou discutir. Ricardo se levantou, tirou do bolso a chave antiga, a que não servia para mais nada, e a colocou sobre a mesa de madeira. Eles saíram em silêncio, como dois fantasmas expulsos de um lugar que nunca lhes pertenceu. Fechei a porta e girei a chave nova. O clique da fechadura foi o som da minha liberdade. A guerra tinha acabado, mas eu sabia que a paz ainda precisaria ser construída, tijolo por tijolo, mais uma vez. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas de um silêncio diferente. Não era o silêncio da solidão imposta, mas o da paz reconquistada. Fui ao banco sozinha, com o cartão novo que chegou pelo correio, e paguei minhas próprias contas. Reorganizei minha cozinha, colocando as panelas de volta nas prateleiras de baixo, onde minhas mãos podiam alcançá-las. Cada pequeno ato era uma declaração de independência. Eu andava pela casa sentindo o peso das minhas próprias chaves no bolso do avental, e pela primeira vez em muito tempo, eu não olhava para os cantos da sala com medo. As câmeras ainda estavam lá, desligadas e inúteis, como monumentos silenciosos da ganância que falhou. Eu as deixei ali de propósito, como um lembrete de que a fragilidade que eles viam em mim era, na verdade, a minha maior fortaleza. Meu filho ligou uma semana depois. A voz dele não era mais arrogante, mas tinha um tom baixo, quase infantil. Ele não pediu desculpas pelo que fez, mas tentou usar a única arma que ainda lhe restava. Mãe, o Léo e a Luna estão com saudades da senhora. Eles não têm culpa de nada. Meu coração de avó se apertou, como sempre, mas a Helena que atendeu aquele telefone não era mais a mesma. Respirei fundo e respondi com a calma que só a dor ensina. Meus netos são sempre bem-vindos, Ricardo,
A porta da minha casa estará sempre aberta para eles. Mas, por enquanto, apenas para eles. Você e a sua esposa precisam de um tempo para pensar no que fizeram. Houve um silêncio do outro lado da linha, o silêncio de quem ouve uma verdade que não pode contestar. Ele apenas disse, tá bom, e desligou. Hoje, peguei o retrato do meu Manuel e o tirei da parede. Com cuidado, removi a pequena câmera preta que estava escondida ali, aquele olho frio que testemunhou tanta crueldade. Limpei o vidro do porta-retrato com um pano macio e o coloquei de volta no seu lugar de honra, no centro da parede da sala. Agora, quando eu olho para ele, vejo apenas o sorriso do homem com quem construí esta vida, tijolo por tijolo. A promessa que fiz a ele em seu leito de morte estava cumprida. A nossa fortaleza não tinha caído. Eu me sentei na minha poltrona, no meu lugar, e a luz do sol que entrava pela janela aqueceu meu rosto. Não senti mais o frio que vinha de dentro da alma. A justiça nem sempre grita, às vezes ela é o som de uma chave nova girando na fechadura certa. Se a minha história tocou o seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal para ouvir outros relatos de quem encontrou forças para lutar. E, se tiver coragem, compartilhe um pedaço da sua própria jornada nos comentários, para que outras mulheres como nós saibam que não estão sozinhas. Agora, nesta casa que voltou a ser um lar, finalmente a paz. Até a próxima!